Para a nossa meditação, meus irmãos, um texto bem conhecido, João capítulo 11. É um texto longo, vou ler apenas alguns versículos. O irmão pode ler em casa esse bendito texto da palavra do Senhor. A ressurreição de Lázaro. Esse é o tema da meditação nessa noite. João capítulo 11, estou lendo. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Até o verso 5, depois você leia os outros 40 versículos desse texto. Vamos orar. Pai querido, continue tratando com a nossa vida e falando ao nosso coração nesse texto tão conhecido. Eu peço a tua graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. A ressurreição de Lázaro. Eu creio que muitos de nós aqui já perdemos queridos. Muitos de nós já tivemos que viajar para participar de sepultamentos, velórios, momentos tensos e de tristeza. Um dos momentos mais marcantes da minha vida e ministério, e que foi bem triste, foi ter que viver a experiência de ir para um velório, aguardar o corpo, viver com aquela família ali, uma tensão muito grande, porque reunidos na casa, assim, numa varanda enorme, todas as cadeiras ali, voltadas um para o outro, conversando, triste. A pessoa havia falecido 2.000 quilômetros de distância e teria que trazer o corpo num traslado. Deus me quis com essa família ali. Lembro que aguardávamos o avião. Um dos filhos foi para o aeroporto, um aeroporto pequeno, de uma cidade pequena. Só que quando o avião chega, o corpo não veio. Na cidade onde a pessoa havia falecido, por situações burocráticas, não houve a liberação do corpo. E agora nós tínhamos uma família em velório, sem o corpo, completamente decepcionada, olhando um para o outro, vivendo a sua dor. Essa família sofreu por anos essa situação, porque a pessoa, a mãe, saiu para se tratar e nunca mais voltou. A família não sabe nem onde está sepultada, sabe que é na cidade tal, em algum cemitério, e ficou desse jeito. Eu estou citando esse fato, meus irmãos, porque todos nós já estamos ou já fomos marcados por alguma dor, por alguma perda, por alguma adversidade, por um momento de aflição, por um momento conflitante, por um momento onde nós simplesmente criamos a expectativa do consolo, criamos a expectativa da graça abundante de Deus sobre a nossa vida e de sermos de alguma forma consolados. Você está diante de uma família muito abençoada,
Você está diante de uma família amiga de Jesus. Você está diante de uma família que não mede esforços para agradar a pessoa de Jesus. Você está diante de uma família que simplesmente paparicava Jesus. Você está diante de uma família que não media esforços para fazer comida, para colocar mesa posta, para agradar o Senhor Jesus. Você está diante da família de Marta, Maria e Lázaro. Uma casa aberta, uma casa deliciosa, uma casa que sabe amar, uma casa que reverencia Jesus, uma casa que ama Jesus, uma casa empolgada com a pessoa de Cristo. Com certeza Jesus teve muitas passagens por essa casa. Uma mulher que cozinhava bem, uma outra mulher que ouvia bem, um outro moço que fazia uma ótima companhia. Essa era a casa de Marta, Maria e Lázaro. O que acontece? Acontece da mesma forma que acontece na nossa casa. Chega o problema, chega a enfermidade, chega a dor, chega a adversidade, chega um momento conflitante, chega aquele momento que eu não esperei, chega aquele momento que eu não planejei. Aqui na casa de Marta, Maria e Lázaro, a enfermidade chega. Essa enfermidade agride, essa enfermidade assola, essa enfermidade empobrece o físico, essa enfermidade transpiora, essa enfermidade simplesmente incomoda os transeuntes e moradores da casa, mas simplesmente nesse momento de luta, de dor, de uma família que vive essa tensão da enfermidade. É uma família que tem, meus irmãos, enfim, gente que já ungiu a Jesus, gente que dedica tempo para Ele, gente que o ama apaixonadamente, e simplesmente eles mandam um recado. E o recado que é enviado, meus irmãos, lindo esse recado. As irmãs chegam e dizem assim: vá falar para Jesus. 2 pontos. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ah, meus irmãos, quem não atenderia um pedido assim? Quem não prostraria o seu coração diante de uma declaração bonita de amor que vem de uma família que ama Jesus? Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Seu amigo Lázaro está enfermo. Aquele que dedica tempo para o Senhor está enfermo. Aquele que é apaixonado pelo Senhor está enfermo. Aquele que simplesmente vive assim na graça e a bênção de ter o Senhor como amigo está doente. Louvado seja Deus por aqueles que amam. Louvado seja Deus pelas vidas que estão aqui hoje, que não medem esforços para dedicar tempo e amor para com quem precisa de ajuda e sofre. Não sei quantas viagens você já fez, onde o coração te empurra, a vontade de chegar empurra, a vontade de ver aquele querido muitas vezes vivendo o sofrimento empurra. Eu creio que muitas vezes na sua vida, você deslocou espaço e tempo, distância, para simplesmente estar com alguém que te ama e alguém amado por você. Essa frase é muito forte aqui. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Talvez você já tenha vivido isso na sua casa. Talvez você já tenha vivido isso com parente. Eu posso dizer aqui diante de Deus, já viajei centenas e centenas e centenas e centenas de quilômetros simplesmente para ver uma pessoa na sua dor, para ver uma pessoa na sua aflição, para ver uma pessoa no seu incômodo de vida, para ver alguém que precisa, enfim, da graça de Deus, mas da presença de alguém que ama e que é amigo. O recado está dado. É demais, é bonito. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mas Jesus não aparece. Se a revelação do amor cria expectativa, a ausência de Jesus vai criar a decepção. Em 1995, quando eu preguei esse sermão, eu ficava analisando, meus irmãos,
A expectativa dessas irmãs, a expectativa da chegada, Lázaro piorando, e as irmãs simplesmente dizendo: pode esperar, querido, Jesus está chegando, Jesus ama você. Os dias se passam, a doença agrava, as coisas não melhoram, Lázaro piorando, as irmãs tentando incentivá-lo, a medicina empobrecida tinha poucos retalhos de acudir alguém, era água na cabeça, enfim, alguns tipos de ervas, mas não há muito o que fazer. Mas havia a expectativa, havia a esperança, havia a certeza de que quem ama vem. Só que Jesus, quando recebe a notícia, ele manda dizer para aquele sujeito que foi levar a mensagem para ele: enfim, leva de volta. Diga para Marta e para Maria que essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A expectativa, meus irmãos, da chegada. E a chegada não acontece. Depois de um pouco mais de um dia, aquele sujeito volta. E aquele sujeito chega com esse discurso dizendo: encontrei Jesus, ele está próximo daqui. Eu conversei com ele e ele falou: essa enfermidade não é para a morte. E onde está Lázaro agora? Lázaro, meus irmãos, morre. Imagine o coração dessas mulheres. Jesus manda um recado, mas ele não chega. A expectativa gerando agora a decepção. Eu queria dizer para cada um de nós aqui, meus irmãos, muitas vezes nós somos bem fingidos, bem pintados, bem programados para vivermos as nossas decepções diante de Deus. Tem muita gente que reclama de Deus: eu não sei porque está acontecendo isso comigo, sou um filho tão bonito, eu sou uma pessoa tão charmosa, eu sou uma pessoa gloriosa na fé, eu sou uma pessoa que fala de Jesus, ama Jesus. Muitas vezes nós vivemos, meus irmãos, as nossas decepções disfarçadas diante de Deus. Infelizmente a gente precisa dizer que essas duas mulheres que amam a Jesus, esse Lázaro que está morrendo e vai morrer, e alguns anos atrás, quando eu falava nesse texto, eu ficava perguntando: quais foram as últimas palavras de Lázaro para dizer: fala para Jesus isso. Talvez fosse eu com esse meu temperamento, eu teria dito, né? Fala com aquele palhaço que ele não veio. Talvez uma outra pessoa diria: fala para esse querido Jesus que ele não veio, mas eu amo ele, fiquei esperando ele. De repente Jesus volta-se para os seus discípulos e vai dizer: vamos para a Judéia. Os discípulos estavam apavorados em voltar para a Judéia. Betânia, meus irmãos, é próximo a Jerusalém, um lugar onde Jesus foi ameaçado várias vezes, várias pedras foram tomadas na mão várias vezes. E Jesus está dizendo: vamos voltar. Quem conhece Jerusalém sabe que Betânia fica colada, faz parte hoje, é uma cidade grande colada em Jerusalém ali. Aí Jesus está dizendo aqui para os discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou despertá-lo. Os discípulos aqui, meus irmãos, não entendendo nada nem de teologia, meus irmãos, e nem da cabeça de Jesus, vão dizer: se está dormindo, está salvo, enfim, está ótima a vida dele. E Jesus está dizendo: eu estou falando a respeito da morte dele. Lázaro morreu. E Jesus começa a andar, meus irmãos, esses poucos quilômetros. Não são muitos. E logo, logo Jesus está, meus irmãos, defronte da cidade de Betânia,
onde Lázaro tinha vivido os seus últimos dias, o seu sofrimento, a sua dor, o seu abatimento, a sua expectativa e a sua decepção e também a sua morte. Jesus chega acompanhado, chega sabendo o que vai fazer, chega para glorificar o Pai, chega para mudar completamente o seu ministério, chega para realizar o maior milagre que ele realizou. E como ele é recebido? Jesus é recebido, meus irmãos, com uma profunda decepção. Jesus é recebido por Marta e depois por Maria. Quando Marta fica sabendo que ele está chegando, ele para na entrada da cidade, ela sai correndo para se encontrar com ele, diz o texto. Verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria ficou sentada. Se Maria era mais espiritual, Maria agora cobra mais. Se Maria era mais espiritual porque ela se quedava sentada aos pés de Jesus, Maria nesse momento tem uma luta na alma intensa. É a luta da decepção, é a luta da resposta que não veio, é a luta da dor que chegou, é a luta da perda que aconteceu, é a luta de algo que eu não estava completamente preparado para viver e a dor chegou. Nessa dor vem a decepção. E aqui nesse confronto dessas mulheres com Jesus, meus irmãos, há uma dor na alma, há uma decepção na vida, há uma comunicação de tristeza. E Marta, quando chega, meus irmãos, ela se joga aos pés de Jesus, ela se prostra, meus irmãos, diante daquele que, enfim, pode todas as coisas. Mas eu vejo isso, meus irmãos, não deve ter sido fácil para Jesus. E ela deve ter dito isso com muita dor no coração. Senhor, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ah, Senhor, nós criamos a expectativa, nós criamos a espera, nós criamos a certeza, nós ficamos esperando aquele que multiplica pães, nós ficamos esperando aquele que simplesmente levanta o paralítico, nós ficamos esperando aqui aquele que cura a mulher enferma, nós esperamos aqui aquele que levanta a filha de Jairo. Senhor, se tu estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus responde, meus irmãos, com tranquilidade, dizendo, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E nesse momento Jesus vai responder, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse texto, meus irmãos, ele tem diversas interpretações. Uma delas é para aquilo que ele ia fazer. Ele ia levantar Lázaro, ressuscitar Lázaro, devolver Lázaro. Mas esse Jesus continua sendo a ressurreição e a vida. Porque essa vida dele que foi entregue, meus irmãos, é uma vida habilitada, capacitada, completamente importante e necessária para que eu tenha essa vida e vida completa nele. Talvez você tenha lembrado nessa noite de pessoas que você levou à sepultura. Eu já levei papai, eu já levei mamãe, eu já levei algumas primas, eu levei quase todas as minhas tias, eu levei dezenas e dezenas de pessoas que nunca foram da minha igreja. Eu levei centenas e centenas de pessoas que faziam parte da família da fé. E sobre a vida dessas pessoas, essa certeza, meus irmãos, grita. Esse Jesus que é a ressurreição e a vida,
Um dia levantará dos túmulos, meus irmãos, aqueles que com ele morreram, porque dele são, e um dia receberão corpos glorificados. Marta está entendendo assim. Eu sei que um dia ele vai se levantar. Eu sei que um dia a minha dor vai diminuir. Eu sei que um dia os problemas vão se passar. Jesus continua dizendo para ela: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Ela diz: Senhor, eu creio. Eu tenho crido que o Senhor é o Cristo. Eu não duvido do Senhor. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Para a decepção de Jesus aumentar, Maria se levanta e sai correndo a se encontrar com Jesus. O mestre chegou e te chama. Jesus chamou Maria. Se Marta está aqui, conversando, chorando, dialogando, chateada, decepcionada, vivendo a sua dor, cadê Maria? Maria estava decepcionada muito mais do que Marta, vivendo a sua dor, vivendo a sua frustração, vivendo a decepção, vivendo, meus irmãos, nesse momento. Por que tanta demora? E ela chega e faz a mesma coisa que Marta. Ela sai correndo, muita gente corre atrás dela, achando que ela ia chorar, e ela corre em direção a Jesus, e quando ela chega perto de Jesus, ela se lança nos pés como Marta lançou, e ela simplesmente derrama ali dor, derrama lágrima, derrama decepção, e derrama a mesma questão: Senhor, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui acontece um fato, meus irmãos, exponencial. O Espírito de Jesus se agita. A dor daquela que chora com os que choram, porque Marta e Maria choram, convulsiona o coração de Jesus, de tal forma que ele vive mais uma das experiências onde a dor assola a sua alma, a empatia traz, enfim, o repartir a dor. E nesse instante aparece o segundo menor versículo da Bíblia. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim como os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E vai perguntar: onde o sepultaste? E elas vão dizer: vem ver, Senhor. Aí aparece o versículo 35, o segundo menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Eu queria dizer para cada um de nós aqui, meus irmãos, se Deus ajunta da humanidade as lágrimas no seu odre, eu queria que você atentasse para essa realidade. O nosso Deus não é um Deus ensandecido, que não tem emoções. O nosso Deus, meus irmãos, o Deus que nós cremos, é um Deus que se alegra, é um Deus que se regozija, é um Deus que entristece, é um Deus que vive essa empatia com a gente. É esse Deus que simplesmente pode viver essa experiência com essas mulheres aqui. Ele chora pela decepção delas. Ele chora, meus irmãos, por esse conflito e confronto que aqui acontece. Ele chora diante da incredulidade, mas ele chora por amor a essa família. Eu queria louvar ao Senhor aqui, por todos vocês que já choraram por alguém. Eu quero louvar ao Senhor por aqueles que têm lágrimas para serem doadas. Eu quero louvar ao Senhor por aqueles que não têm medo de repartir a alma para levantar vidas. Eu quero louvar ao Senhor por aqueles que simplesmente repartem a sua vida para levantar outras pessoas que vivem as amarguras da existência e muitas vezes a dor da perda. Jesus chorou.
Muita gente vê isso como a dor de quem ama. E alguns simplesmente aparecem e criticam, né? Camarada cinematográfico, como ele agita, como ele cria cena, porque ele é criticado aqui pelos fariseus. Finalizando, meus irmãos, a decepção, primeiro a expectativa, depois a decepção. Agora, meus irmãos, a dor sendo repartida. E Jesus pede para ir em direção ao túmulo. Se é fato ou não é fato, se é lugar ou não é lugar, mas eu já visitei o túmulo de Lázaro, está vazio, não tem ninguém lá. Jesus ordena, tira a pedra. Era a pedra que cercava, irmãos, aquele buraco enorme. Jesus vai dizer, tira a pedra. Tira a pedra. E aqui aparece, meus irmãos, o coração de Marta. Aquela que sempre fala primeiro, aquela que sempre reage, aquela que tem palavra para tudo, aquela que não tem medo do enfrentamento, aquela que cobra nas circunstâncias, e ela vai dizer, Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias, é como ela estivesse dizendo, né? O Senhor chegou tarde, já está fedendo, não há o que fazer. Jesus responde de novo, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Ah, meus irmãos, essa glória aqui é a Shekinah, essa glória é a vida que vem do trono, essa glória, meus irmãos, é a vida que pode ser devolvida, essa glória, meus irmãos, ela é simplesmente vista por Jesus quando ele ora. Jesus levanta os olhos aos céus. Devia ser um negócio muito gostoso orar perto de Jesus, porque ele olhava para cima, meus irmãos, provavelmente ele viu o Pai dizendo, oi meu filho, o que está acontecendo aí, meu filho? Estamos juntos aí. E ele vai dizer aqui, graças te dou, porque o Senhor me ouve, o Senhor sempre me ouve. E eu estou orando dessa forma por causa dessa multidão presente. Esse pessoal precisa crer no Senhor. E aqui, meus irmãos, Jesus vivendo esse rompante de oração, de entrega, de confiança, sabendo e crendo que Ele é a ressurreição e a vida. Jesus chama Lázaro. Quem acredita, meus irmãos, em reencarnação ia dizer, não dá mais, ele já está lá na Guatemala numa jumenta. Quem acredita, meus irmãos, em transmigrações, não dá mais, se misturou com um monte de alma, está fugido por aí. A Jesus crê completamente, meus irmãos, que o pó que volta ao pó, o espírito que volta a Deus, e a alma de Lázaro está onde? Nas mãos do Pai, que ele olha para cima e diz, Pai, eu sei que tu me ouves. Eu não sei como é que foi esse grito, meus irmãos, mas deve ter sido fantástico quando Jesus vai dizer, em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Sai todo amarrado, sai todo atado, sai não entendendo nada, sai ressuscitado, sai para viver agora muitos anos diante de Deus e sendo a maior testemunha de que Jesus continua sendo a ressurreição e a vida. Naquele dia, muitos creram nele. Naquele dia, carinhosamente, o amor dessas mulheres e de Lázaro
aumenta para com Jesus. Diante dessa estupenda ressurreição, no capítulo 12, você encontra Jesus numa festa para Ele, num culto de ação de graças, onde Marta serve, onde Lázaro come, onde Maria pega uma libra de bálsamo de nardo puro, que vale milhares e milhares de reais, e ela quebra nos pés de Jesus, ungindo e enxugando com os seus cabelos, e naquele momento dizendo: o Senhor é digno, o Senhor é precioso, nós amamos o Senhor, cremos que o Senhor é a ressurreição e a vida, cremos que a nossa vida está completamente nas mãos do Senhor. Eu queria que nós, meus irmãos, nessa noite, saíssemos daqui, nesse tempo que a gente está vivendo, as coisas estão bem difíceis para muita gente. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente chorando, tem muita gente decepcionada, tem muita gente vivendo momentos assim aflitíssimos, dolorosos, tem muita gente fazendo interrogações diante de Deus, tem muita gente decepcionada com Deus, tem muita gente cobrando de Deus os seus mortos. Eu queria que cada um de nós atentasse hoje e continuasse atentando. Se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Da mesma forma que foi ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso o juízo. A Bíblia diz, meus irmãos, que com o Senhor estão as almas dos remidos. E eu queria que nesta noite, você que já perdeu alguém, você que já perdeu o papai, você que já perdeu uma mãe, você que, quem sabe, conhece pessoas aí que estão na fila, na morte. Eu queria que você acreditasse que o que a Bíblia diz, meus irmãos, nós cremos completamente. Essas vidas estão completamente nas mãos de Deus, aguardando a consumação de todas as coisas, aguardando a volta de Jesus, aguardando, meus irmãos, o novo corpo que será dado para cada um que triunfou nessa igreja bendita do Senhor. E nessa noite, que Deus console cada coração que veio aqui, que a graça de Deus continue abundante, que Deus te ensine a viver nas adversidades, que Deus levante o seu coração nos momentos mais difíceis, que Deus trate a sua alma, que você tenha convicção de que muitas vezes as provações, as privações, as dores não passam, meus irmãos, de alimentos benditos de Deus para trabalhar a vida, trabalhar a alma, trabalhar a família, e muitas vezes só para glorificar o seu nome e levar queridos para a glória do Pai. Essa semana foi difícil para Limeira. Eu não sei quantos têm um coração que dói, mas o coração essa semana doeu muito. Essa criança que morreu aí por causa de um escorpião. Vocês acham que a bondade de Deus não é colocada em xeque? Vocês acham que muita gente não começa a... Que Deus é esse? Que Deus que não consegue resolver um problema desse? Eu queria que nessa noite você atentasse para uma outra coisa. Que você orasse por essa família. Que você orasse pelo consolo do Senhor, que você orasse por aqueles que têm pessoas que estão nas UTIs hoje e vão morrer diante de Deus, mas ore pela família. Que você começasse a agasalhar mais no seu coração esse mesmo encanto, beleza, glória, favor e amor que Jesus teve para com essa família. A igreja precisa, meus irmãos, aprender a chorar um pouquinho mais. Eu tenho falado isso aqui. Eu nem conheço a família desse menino, mas eu pude chorar por essa família. Eu peço que você ore por isso, que você levante a sua vida diante de Deus cada vez mais animado, encandecido para viver para a glória do Cordeiro, porque um dia Ele vem buscar você. Sua vida é dele, a sua casa é o céu, a sua herança bendita está com Ele. O tempo de vida que você tem é dele para a glória dele, um dia Ele vem buscar você. Crie sempre com Deus expectativas, mas peça a Deus que seu coração não se decepcione com Ele.
Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom quando as coisas vão de mal a pior. Deus é bom quando tudo vai bem. Deus é bom quando as portas estão fechadas. Deus é bom quando as portas estão escancaradas. Deus é bom quando Ele cura. Deus é bom quando Ele leva. Deus é bom, meus irmãos, em todas as instâncias, na sua onisciência e onipresença, soberania e graça. Eu sei que muitos de nós já brigamos com Deus. Philip Yancey conta num dos seus livros de um pastor que foi levar o seu filho no oncologista, um menino de 8 anos. Ele estava ali e ele percebeu uma outra mulher que tinha uma criança ali de 6 anos, 7 anos no colo. E naquela conversa aquela mulher reclamava, aquela mulher não aceita essas coisas, absurdo isso, não sei o que, reclamava, falava. E aquele pastor ali conversando com aquela mulher disse: Deus é bom o tempo todo. Deus sabe da sua vida, da sua casa. Deus sabe da sua dor. Deus sabe do seu filho. Ore, peça a Deus que abençoe esse filho. Mas não brigue com Deus. Depois ele entrou. E aquela mulher ficou reclamando com a secretária. As secretárias de médicos ouvem muita conversa. E reclama. Falando assim, quem é esse cara com esse discurso todo aí? Idiota, eu tenho que ficar decepcionada. Eu estou em crise, estou em luta. E aquela mulher simplesmente disse: olha, eu conheço bem ele. Ele está aqui com essa luta, com esse segundo filho. Mês passado ele sepultou o filho dele de 18 anos, que num acidente perdeu a vida. A gente queria entender como é que ele consegue viver tanta dor, mas em tanta comunhão com Deus. E na síntese da história, no ano seguinte, o pastor sepultou seu filho. E aquela mulher teve seu filho curado. Eu não sei como Deus vai tratar a nossa vida, meus irmãos, em diversas adversidades. Mas sai daqui hoje, crendo, vivendo, que com Deus se vive expectativas e certezas. Pare de viver decepção com Deus. Deus não nos decepciona, meus irmãos. É a gente que vive decepcionando a vida, a história, a família, os filhos, pessoas, relacionamentos, a igreja. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, pesa essa certeza e promessa. Um dia seu corpo vai descer, mas a Bíblia diz que um dia seu corpo vai subir. Porque o pó volta para o pó e o espírito já volta imediatamente para Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que a glória do Senhor encante a sua vida, que a beleza do Senhor apareça continuadamente e que a gente realmente viva em família da fé, empolgados e cada vez mais apaixonados por Jesus. Ele é Senhor, Ele é Salvador.